Bom dia, eu sou Juarez Cesário, você está no canal Edificando Vida e nesta manhã nós vamos refletir na palavra de Deus que fica no livro de Salmos, Salmos 1, onde nós vamos ver três coisas a evitar e uma a fazer para que a nossa vida ela seja abençoada. Então vamos lá. A palavra diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, neste salmo, nós vemos as três coisas que devemos evitar. A primeira é não andar segundo o conselho dos ímpios. A segunda é não se deter no caminho dos pecadores. E a terceira, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos refletir primeiro nesses três pontos. O primeiro, evitar conselhos que não vêm da parte de Deus, conselhos errados. E nós queremos assim falar sobre o rei Roboão. E quando ele começou a reinar, o povo de Israel ele foi até ele para pedir que ele diminuísse a carga, né, de tributo que eles pagavam. E o rei Roboão ele buscou, assim, falou para o povo: vocês me dêem 3 dias, depois de 3 dias vocês voltem. Após isso aí, o rei ele se dirigiu aos anciãos da cidade. E o conselho que ele recebeu dos anciãos da cidade foi o seguinte: olha, se você servir a esse povo e disser boa palavra, esse povo te servirão para sempre. Então o rei Roboão ele se dirigiu a um outro grupo de pessoas, ao grupo dos jovens. E quando ele citou a mesma situação, os jovens deram o seguinte conselho: olha, tu vai dizer assim para o povo: o meu dedo mindinho é maior do que o ombro do meu pai. E Roboão, em vez de seguir o conselho dos sábios, né, dos anciões, pessoas experimentadas, conhecedoras das situações, ele seguiu o conselho dos jovens. Ele aumentou assim a carga ao povo de Israel. E isso trouxe consequência para Roboão, porque o reino de Israel foi dividido. Então ele deixou de reinar sobre todo Israel por causa de um conselho errado que ele recebeu e seguiu. Então fica aqui para nós: não seguir conselhos de ímpios. O segundo ponto, não se deter no caminho dos pecadores. Ou seja, não viver na prática do pecado, não viver no convívio com o pecado. A Bíblia ensina no livro de Provérbios que o homem deve evitar a casa da adúltera. E lá no capítulo 6, versículo 32, a palavra diz que o adúltero ele é falta de entendimento e aquele que adultera ele prejudica ou destrói a sua própria alma. Ou seja, os seus sentimentos ficam confusos, ele destrói a si mesmo na realidade. Tanto prejudica o próximo como prejudica a si mesmo. E diz a palavra de Deus também que ele vai carregar para sempre. Ele vai carregar o desprezo, o opróbrio, a vergonha. Ainda a palavra de Deus diz que o caminho da adúltera é um caminho de morte. Então o homem não pode se deter, não pode ficar no caminho do pecado, ou seja, na prática do pecado. Nós vamos ao terceiro ponto, que é: não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são pessoas que gostam de zombaria, de crítica, de fazer aquilo que desagrada a Deus na realidade. E aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que fica no meio dos zombadores,
certamente ele vai compactuar com o mesmo assunto, com as mesmas atitudes. Ainda que ele fique calado, na realidade ele está ali no meio como se fosse um dos escarnecedores. Vejamos assim a situação de Pedro. Pedro, quando Jesus fora preso, ele ficou temente de que viesse sofrer algum dano por causa de ser discípulo de Jesus, e ele foi para um grupo onde as pessoas eram contrárias a Jesus. Logo alguém reconheceu e perguntou: tu és do grupo deles? E Pedro negou a primeira vez, negou a segunda vez, e na terceira vez Pedro começou a praguejar. Por que ele praguejou? Porque ele estava no meio de pessoas que zombavam de Cristo, zombavam da verdade. Quantas vezes no meio de pessoas que gostam de zombaria, que gostam de crítica, as pessoas têm negado o nome de Jesus por estar ali naquele grupo e por meio de ser zombado, de ser criticado, termina nem demonstrando que é filho de Deus, ou que é servo de Deus, ou que crê em Jesus. Então, o meio onde você está contribui para o seu erro. Então evite, evite. Eu vou voltar. Evite essas três coisas: conselhos ruins, evite estar em pecado e evite estar no meio de pessoas zombadoras. Ou seja, evite patotinhas. E o quarto conselho, Esse é o que nós devemos fazer. O quarto conselho diz assim: medita, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o que nós devemos praticar para termos uma vida abençoada na face da terra, para termos nossos dias aumentados, pois há uma promessa de Deus para aqueles que praticam a sua palavra. Está assim: filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, essa é a promessa de Deus para aqueles que meditam a sua palavra e colocam em prática. Até a próxima, se Deus quiser.